Hoje, a gente vai mergulhar numa proposta acadêmica bem ousada que conecta dois mundos que, olha, quase nunca se conversam: a biologia evolutiva e a chamada pedagogia queer. Usando a metáfora de um prisma, essa proposta quer chacoalhar a forma como a biologia é ensinada, principalmente para quem está se formando para ser professor. A ideia aqui é desafiar a própria base do que a gente entende como natural. Vamos ver como isso funciona. Sabe aquelas caixinhas que a gente aprende na aula de biologia? Macho, fêmea, normal, anormal? Será que elas dão conta de explicar a realidade que é muito mais vibrante, caótica e diversa? Pois é, essa imagem sugere que talvez a verdade seja bem mais colorida do que essa visão em preto e branco. A proposta aqui é que o grande desafio é usar a própria biologia para entender como a heterossexualidade se tornou a única base vista como natural. Então, vamos começar pelo começo, pelo problema que o material de origem aponta. A maneira como os livros didáticos tradicionais, com aquelas visões mais antigas, acabam mostrando uma biologia muito limitada, muito rígida. E aqui está o ponto central. Quando os livros simplificam demais a natureza, transformando ela num jogo de regras fixas, eles podem, mesmo sem querer, acabar reforçando preconceitos que já existem na sociedade. Ao tratar a diversidade imensa da vida como se fosse só uma série de exceções a uma regra normal, o ensino acaba espelhando e até justificando hierarquias sociais, em vez de questionar. E o que é bem interessante nesse slide é que ele coloca duas visões de mundo lado a lado. De um lado, a visão tradicional, que diz que a diferença é puramente biológica, que o único propósito da vida é a reprodução e que o indivíduo é algo fixo. Do outro, a pedagogia queer, que diz, opa, peraí, ela percebe que a ciência às vezes confunde o que é cultural com o que é biológico e questiona como essa ideia de sucesso reprodutivo é usada para criar hierarquias e vê o sujeito como algo que está sempre em construção, moldado pela história. Bom, agora que a gente entendeu o problema, vamos ver como essa proposta começa a desmontar essa ideia. E para fazer isso, ela usa umas ferramentas teóricas bem poderosas que ajudam a gente a enxergar como a normalidade é, na verdade, fabricada. Aqui tem uma ideia-chave do Richard Miskolci. A proposta não é ficar estudando as minorias ou os diferentes, não. A virada de chave é investigar a engrenagem, sabe? O mecanismo que produz o que a gente considera normal. O foco sai da margem e vai para o centro, para a gente entender como esse centro foi construído em primeiro lugar. E essa balança ilustra isso de um jeito brilhante. Segundo essa análise, o discurso da ciência produz o que é dominante e o que é dominado, ao mesmo tempo. A ideia de normal precisa da ideia de patológico para poder existir. A heterossexualidade, por exemplo, historicamente precisou que a homossexualidade fosse inventada como uma patologia para poder se definir como natural. Um não existe sem o outro. Isso leva a gente para outro pilar teórico muito importante, que vem do Stuart Hall. É a ideia de que a nossa concepção de natureza não é um reflexo puro da realidade. Não é algo que a gente simplesmente descobre. Pelo contrário, é algo que a gente constrói com o tempo, através da nossa cultura. E esse diagrama mostra direitinho como isso acontece. Fatos biológicos, por si só, não têm um significado. Eles só passam a ter sentido quando são filtrados pela nossa linguagem, organizados pelos nossos sistemas de classificação e, no fim, interpretados pela nossa cultura. Certo. Se a visão tradicional é limitada, qual é a solução? É aqui que a proposta se torna realmente construtiva, usando a própria biologia para revelar o espectro completo e complexo da natureza. Esse é o momento fundamental. A proposta argumenta que a gente deve usar a diversidade biológica que já foi documentada para estilhaçar esses blocos binários tão simplistas, as condições intersexo, as inúmeras variações reprodutivas no mundo natural. Tudo isso mostra que o binarismo é uma redução que ignora a fluidez da vida. Aquilo que historicamente foi chamado de anormal pode, na verdade, revelar verdadeira complexidade da evolução. E é muito importante entender que essa abordagem está totalmente baseada em rigor científico. Ela se apoia no trabalho de biólogas evolucionistas como a Joanne Roughgarden. No livro dela, O Arco-Íris da Evolução, ela mostra como comportamentos de troca de papéis de gênero, homossexualidade e várias estruturas familiares são comuns em milhares de espécies. Isso prova que a variação não é uma exceção à regra. A variação é o motor da evolução. Então tá. Como é que essa nova compreensão da biologia se transforma numa prática de verdade para professores e estudantes dentro da sala de aula? Vamos dar uma olhada na proposta pedagógica que quer transformar essa teoria toda em ação. A proposta pega o conceito de olhar oposicionista da Bell Hooks e o transforma numa prática de 3 passos. Primeiro, desmascarar a hegemonia.
ou seja, identificar onde as hierarquias sociais estão escondidas como se fossem processos naturais nos livros. Segundo, intervenção de poder. Ler de forma crítica como o discurso científico tenta colocar significados absolutos em categorias como masculino e feminino. E terceiro, a ação dos estudantes. Incentivar que eles sejam leitores críticos e não só receptores passivos das narrativas da biologia. Agora vamos juntar todas as peças. Quando a gente combina a crítica teórica com uma visão mais ampla da biologia, o que surge é uma mudança completa de perspectiva. Esse quadro resume a mudança de um jeito perfeito. O paradigma tradicional foca no desviante. Vê a natureza como um fato biológico fixo e a vida como um binarismo rígido. A postura na sala de aula é de simplesmente transmitir informação. Já o paradigma queer foca na engrenagem da normalização, vê a natureza como um fato histórico discursivo e a vida como algo fluido e diverso. E a postura pedagógica passa a ser de responsabilidade e de um olhar crítico, oposicionista. E essa imagem final nos dá uma metáfora muito poderosa para essa nova visão da educação em ciências. A questão não é só colocar imagens novas dentro da mesma moldura antiga. A questão é destruir a moldura. O objetivo final não é só incluir para assimilar, mas destruir a própria estrutura que define o que é o outro. É sobre celebrar a complexidade, trocando a violência da normalização por uma ciência que honra a diversidade real, caótica e bela da vida. No fim das contas, a biologia evolutiva, quando a gente olha para ela através da pedagogia queer, deixa de ser um destino anatômico e se torna uma lente de libertação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a biologia é um campo de batalha por significado e não um livro de regras que não mudam nunca, qual passa a ser o papel da educação nessa conversa? A proposta sugere que esse papel se torna muito mais ativo, muito mais crítico e, no final das contas, libertador.